Rui, outra questão. Vamos dando voador aqui, que a gente tem pouco tempo. Outra questão que eu queria muito ouvir você falar é essa essa votação, essa discussão que está tendo agora no Supremo Tribunal Federal. Começou ontem, com o voto do Gilmar Mendes, sobre abertura ou fechamento de templos religiosos durante a pandemia. Eu queria muito que você falasse sobre isso, porque eu sei que você tem uma posição muito radical, muito fechada sobre liberdade de expressão, sobre liberdades individuais, né? Que se vale para um, tem que valer para todo mundo. Você acha que, nesse caso, o argumento dos líderes religiosos, né, que estão, inclusive, muito alinhados com o Bolsonaro, de que proibir as pessoas de irem para a igreja durante a pandemia é um atentado à liberdade de ir e vir, à liberdade de se expressar, à liberdade de exercer a sua religião? Ou, nesse caso, você imagina que essa liberdade, na verdade, ela tem um limite, porque a gente está tratando de um problema maior e coletivo, que é a questão da infecção da Covid? Não, eu não acho que você proibir temporariamente as pessoas de ir à igreja afeta a liberdade de expressão religiosa. É uma coisa, logicamente, temporária. Tá? Não acho que é isso que está em questão. Acho que é um abuso, inclusive, colocar a questão nesses termos. Assim. A pessoa tem a liberdade de exercer o seu culto e tudo mais, simplesmente, numa situação de calamidade, o governo está pedindo que o pessoal se abstenha de ir à igreja por algumas semanas. É outro tipo de problema. Né? É uma proibição, mas não afeta, na minha opinião, a liberdade religiosa. Agora, eu acho que isso daí é muito mais uma picuinha e uma politicagem, a proibição, do que realmente uma política séria. Tá? Primeiro porque nós sabemos que não existe, né, uma contenção não existe um isolamento social da proporção que eles estão procurando mostrar. Todo mundo sabe que todos os dias, em São Paulo, por exemplo, é assim, desde o começo da pandemia, nunca mudou. O transporte público está super lotado de gente. Eu acho que isso daí é politicagem, é só para mostrar que você está fazendo alguma coisa, quando, na verdade, o fundamental está escapando do controle. Né? Acho que é uma guerrinha política que fazem aí contra os pastores evangélicos. Os pastores evangélicos são figuras negativas, antidemocráticas? São, não há dúvida nenhuma. Essas igrejas, inclusive, o pessoal nunca quis falar isso daí, agora está numa guerra velada contra os pastores evangélicos. Seria melhor fazer a guerra abertamente, falar que a maioria dessas igrejas evangélicas elas são uma emanação do imperialismo norte-americano. São todas igrejas de caráter norte-americano. Né? Elas vieram todas de lá. A ideia, o estilo, a coisa toda grotesca que é dessas igrejas. Isso aí seria melhor dizer, mas eu acho que não é uma coisa séria, é pura politicagem, a tentativa de proibir. E qual é o problema com isso? Eu acho que como é que se diz? Vai sair um tiro no pé, como o negócio da vacina obrigatória, né? A gente vê que o pessoal queria a obrigatoriedade da vacina, agora não tem vacina. Ficou um negócio meio esquisito demais, né? Eu acho um erro disso daí, acho um erro apoiar essas medidas, porque é o tal negócio, é só para você atiçar a pessoa, para a pessoa ficar cada vez mais direitista. Eu vi muitas postagens na internet do pessoal falando assim, o pastor ele não quer o culto, ele quer o dízimo, sei lá. Pode ser até verdade isso daí. Agora, eu acho que ninguém vai convencer, né, esses evangélicos, que não são uma parcela pequena da população, com esse tipo de medida truculenta e tudo mais. É preciso ter outro tipo de política, né, para que a gente consiga superar esse problema. Acho muito, muito negativa toda a maneira como o pessoal trata isso daí.
Você tem 30 e tantos por cento de evangélicos na população nacional, um terço aproximadamente da população. Eles são muito, na sua maioria, né, são muito apegados às suas igrejinhas, aos seus pastores, etc. e tal, e é preciso levar em consideração isso daí, é preciso combater, não há dúvida nenhuma. Mas eu acho que há maneiras e maneiras de combater. Eu vejo que o pessoal vibra aí com a proibição do culto. Acho a maneira errada de pegar o problema, não vai dar certo, né? Isso daí não é uma coisa nova no mundo, já houve governos que tentaram levar adiante uma campanha antirreligiosa dessa natureza e fracassou miseravelmente, né? Nós temos o caso da luta cultural, né? Chamada Kulturkampf, do Bismarck na Alemanha, depois da criação do Império Alemão, que fracassou miseravelmente. Os marxistas criticaram muito essa política. Eu acho que a luta contra a religião é uma luta muito complexa, porque a religião não é uma coisa artificial, não é simplesmente uma doidice que foi colocada dentro da cabeça das pessoas. As pessoas, a sociedade que nós vivemos, ela tem necessidade da religião, né? Quando Marx falou que a religião é o ópio do povo, o pessoal nunca ninguém entendeu o significado dessa expressão, né? Eu ouvi milhares de pessoas falarem disso daí, mas ninguém entende. Marx é que também ninguém sabe o que é um ópio, de fato, né? O ópio, ele é uma maneira de você enfrentar, digamos assim, muito negativa, né? Muito prejudicial, mas é uma maneira de enfrentar uma situação muito ruim, muito desagradável. A pessoa toma ópio para esquecer, né? Então, por isso Marx falou, religião é o ópio do povo. Ele não está querendo dizer que a religião é negativa porque é um ópio. O que ele quer dizer é que a sociedade tem necessidade da religião. O povo sofre. E o povo não vê escapatória para o seu sofrimento, então se apega à religião. Da mesma maneira também que é incrível, né? Uma boa parte da classe média e da classe pobre se apega ao ópio real, né? Às drogas. É uma maneira de fugir da realidade. Então, eu acho que esse problema deveria ser encarado com muita seriedade, porque senão o tiro vai sair pela culatra. Né? Não adianta querer ganhar na raça do pessoal. O pessoal acredita em Deus, o pessoal acredita nas coisas que o pastor fala. Você acha que é bobagem? Eu acho que é bobagem, eu pessoalmente. Né? Mas não é só o evangélico. Eu, como sou ateu, acho que tudo é irracional na religião. Mas não adianta você entrar de sola. Você não vai convencer a população desse jeito.